28. Quem achou, dá um glória a Deus. Todos estão me escutando bem? Amém, queridos? A hora que nós estávamos orando, eu vi uma algema e eu vi pessoas sendo desprendidas. Eu vi algemas sendo quebradas. Amém? Em nome do Senhor Jesus, toma posse disso. Amém? Algemas estavam sendo quebradas. E se algemas estavam sendo quebradas, significa que você está livre. Amém, querido? Você está livre. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram, grava isso, é isso que você vai precisar gravar, amém? E não entraram, diga comigo, e não entraram na audiência, para não se contaminarem. E, porém, comer a Páscoa, amém? Vou repetir. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Amém? Pai, em nome de Jesus, fala conosco, ministra-nos. Precisamos tanto da tua presença, precisamos tanto do Senhor, Espírito Santo. Não podemos nada. Senhor, é impossível alguma coisa acontecer se não for pelo teu Espírito, se não for a tua unção, se não for, Senhor, ó Deus, o Senhor, papai, ministrar cada coração. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Fala conosco, Senhor. Senhor, que a nossa mente se abra e que, Senhor, ó Deus, que o Senhor apareça. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero repreender toda ave de rapina, todo espírito que vem para roubar a semente, Senhor, ó Deus, lançada, ó Deus, na igreja, na sua igreja, Senhor, porque este povo é seu. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, o nosso coração, o nosso subconsciente. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Você crê nessa palavra? Então você pode dar uma linda salva de palmas. Glória a Deus. Amados, eu estou entendendo que Deus está fazendo hoje, e o que Ele vai fazer esse mês conosco, amém? Nós não estamos nos consagrando à toa, existe um propósito, e o propósito é nós melhorarmos para o Senhor Jesus, amém? Nós queremos realmente ser melhor, ser um adorador melhor, ser um homem, mulheres de Deus melhores. E eu acredito que a mensagem de hoje será uma injeção de prevenção, querido, para nós. Hoje é o dia de guardar o nosso jardim, de tirar as ervas daninhas, para que nada venha atrapalhar a nossa intimidade com o nosso noivo Jesus, amém? Vamos lá então. João capítulo 18, no verso 28, ele nos leva a um dos momentos mais tensos da jornada de Jesus. Você que está acompanhando, você que não falta no culto, você que está presente nos cultos, você sabe que nós estamos vindo há algum tempo explanando João. Nós estávamos no capítulo 16, já falamos capítulo 17, depois o capítulo 18, eu acho que foi inteiro. E aqui estamos. Semana passada nós falamos sobre o julgamento de Jesus diante dos religiosos, falamos também sobre o cálice e a espada, falamos sobre identidade, quando Jesus ele fala, sou eu gosto de repetir isso, porque isso de certa forma
traz à sua memória aquilo que nós já fomos ministrados. Amém? Os líderes religiosos, obedecendo, seguindo as suas tradições, levam Jesus agora perante o governador romano. Agora preste atenção nisso. Eles, obedecendo em preservar suas purezas cerimoniais, eles estão entregando Jesus ao poder romano, revelando uma fé que por fora parece correta, mas por dentro está distorcida e longe de Deus. Há algo neste texto que, se você prestar bem atenção, está muito fora de si. Esse evento, ele nos desafia a examinar nossas próprias vidas. Hoje é dia de olhar para nós, para vermos se estamos vivendo uma fé verdadeira ou se estamos presos a rituais e tradições sem essência nenhuma. Nesse sermão nós vamos refletir sobre o sinal de uma fé deformada. Uma fé deformada, sim. Nós vamos olhar para dentro de nós e corrigir os nossos caminhos. Amém? Algo me chamou a atenção neste texto, a qual nós lemos, esse versículo. Lembre-se que esses religiosos estão com raiva. Esses religiosos estão furiosos. Esses religiosos estão querendo matar Jesus, estão falando blasfêmia contra Jesus. E eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para que Jesus seja morto. Mas ao ler esse versículo, tem algo errado aqui. Veja comigo. Depois de levarem Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, agora, preste atenção nisso. E não entraram, diga comigo, e não entraram na audiência. Preste atenção. E por que eles não entraram na audiência? Para cumprir um ritual, para não se contaminarem. Porque no dia seguinte seria a Páscoa, eles iam comer do pão asmo. Eles não gostariam de ofender a Deus. Eles não gostariam de ofender a Deus entrando no lugar dos gentios, mas estavam crucificando o Filho de Deus. Você está entendendo isso? É muita hipocrisia. Eles não queriam ofender a Deus, entrando no lugar dos gentios, mas eles estavam dispostos a crucificar o Filho de Deus. E nós podemos ver através desse texto a hipocrisia da religiosidade. Sim, esses homens, esses homens levaram Jesus para a residência do governador romano, em um lugar chamado Pretório, mas eles ficaram do lado de fora. Eles ficaram do lado de fora. Se eles tivessem entrado, eles estariam cerimonialmente impuros, incapazes de comer na festa dos pão asmo, que acontece após a Páscoa. Agora, preste atenção, os líderes religiosos, em João capítulo 18, 28, demonstra esse tipo de fé, uma fé deformada, uma fé torcida, pois estavam preocupados em evitar contaminação cerimonial, mas não estavam praticando a justiça. Eles não estavam julgando Jesus com justiça.
E é interessante que Mateus, ele vai falar, Jesus, ele fala algo interessante sobre esta questão. Mateus capítulo 23, verso 24. Olha aí para mim, olha aí. E é daí que nós tiramos aquela fala popular. A pessoa engole e come mosquito, mas engasga com um camelo. Mas o texto bíblico, ele fala quase igual isso. Ele diz assim: condutores cegos, coais mosquito e engolis um camelo. Você entende que realmente esses homens religiosos estavam realmente coando mosquito e engolindo camelo? Que isso significa? Que eles estavam tropeçando em algo tão grande. O camelo, ele simboliza o exagero. Mas estavam tropeçando em algo tão pequeno. A religiosidade, ela tem esse perigo de nos fazer tropeçar em coisas pequenas. Porém, as coisas grandes parece que não são vistas, não são percebidas. Religiosidade, ela se preocupa com cor de parede. A religiosidade, ela se preocupa com a gravata. A religiosidade, ela se preocupa com a calça. A religiosidade, ela se preocupa com coisas tão pequenas, porém, elas esquecem, a religiosidade, ela esquece do essencial, o religioso esquece da misericórdia e da justiça. Essa atitude dos religiosos que estavam condenando Jesus revela uma profunda hipocrisia da parte daqueles religiosos. Que hipocrisia! Eles não queriam se contaminar no lugar onde os gentios estavam, mas estavam com raiva, com ódio. Estavam com sangue no olho, estavam mordendo os dentes. Que silêncio! Posso ouvir o grilo. E o que é hipocrisia? Vamos lá. No contexto moral e religioso, a hipocrisia costuma ser associada à incoerência entre o discurso e a prática. A Bíblia Strong, ela vai falar que a hipocrisia é ator e ator de teatro. Olha que interessante. A hipocrisia, ela é como se a pessoa fosse um ator de teatro, uma pessoa que faz, que parece ser, mas não é. Hoje não vai ser uma noite fácil para nós. Esses religiosos, eles vivem uma fé deformada. Por isso que eu falei que hoje você não pode ser o crente pá. O crente, você tem que ser o crente inchada. E você vai entender o porquê. Uma fé deformada é isso. Quando as nossas atitudes não estão alinhadas com a fé que professamos. E os contrastes entre afirmarmos, acreditar e a maneira como vivemos não bate. Talvez você já tenha falado até, rapaz, aquele cara é crente, não pode ser crente.
ele é muito hipócrita. Ele é muito fariseu. Ao refletirmos sobre o amor e os princípios que pregamos, nossa ação mostra uma realidade diferente, relevando uma lacuna entre o discurso, a nossa fé e o discurso. Há uma lacuna. O religioso, ele não vive o que prega. Existe o religioso que ele existe o hipócrita que ele é hipócrita registrado. Mas existe aqueles que escorregam na hipocrisia. E esse pode ser o nosso caso hoje. Creio eu. Creio eu. Há uma lacuna na vida do hipócrita entre aquilo que ele diz e aquilo que ele vive. Ao refletir-se, ao pensar sobre isso, nós precisamos olhar para dentro de nós. Agora diga uma coisa para mim, de verdade, com muita sinceridade. Quem nunca lutou a dura batalha contra a hipocrisia? Será que só eu? Quantas vezes eu já me vi agindo de uma forma que lá dentro de mim ninguém falou, ninguém disse, mas uma voz soou: você está sendo um hipócrita. Quem nunca travou uma batalha contra a hipocrisia? Quem nunca travou uma batalha contra a incoerência? Quem nunca cobrou algo que não estava vivendo? E aí nós podemos falar assim: não faça o que eu faço, faça o que eu digo. Uma pessoa falou para o filho dele, e isso é um testemunho daquilo que eu vi. Falou do filho dele: olha, você me vê no bar, você me vê bebendo, mas o dia que eu te ver no bar, você vai apanhar. Uma hipocrisia. Uma hipocrisia. Olha que interessante. Um homem chega a um líder religioso, uma mulher chega ao líder religioso e diz assim para aquele líder: sábio, peça para que meu filho pare de comer açúcar. Aquele líder, ele fala assim: então faz o seguinte, volte daqui um mês. Ela não entendeu e esse líder religioso, então, pediu isso para ela e ela, um mês se passou, ela voltou. E aí falou assim: grande sábio, fale para o meu filho parar de comer açúcar. Ele olha para o menino e diz assim: pare de comer açúcar. A mãe ficou espantada, falou: meu, eu não entendi isso, por que esperou 30 dias para falar para o meu filho parar de comer açúcar? Por que ele não disse há 30 dias atrás que o menino poderia parar, para o menino parar de comer açúcar?
E ela questionou ele: grande sábio, por que você esperou 30 dias e não falou para ele? Já naquele dia que eu te pedi. Então o grande sábio disse assim para aquela mulher: mulher, eu não falei para ele porque há 30 dias atrás eu comi açúcar. É uma luta contra a hipocrisia. Às vezes queremos aconselhar, sabemos que Deus está trabalhando em nós, mas todos em algum momento, todos nós nos deparamos com um conflito interno tentando alinhar o que acreditamos com o que vivemos, sim ou não? Todos nós. Todos nós. É uma luta que exige muita, mas muita honestidade diante de Deus e de nós mesmos. É uma luta que necessita de muita, mas muita sinceridade diante de Deus. Na verdade, a nossa natureza humana tende a ser puxada para a hipocrisia. Sim ou não? Você está tão quieto hoje. Se você veio, você precisa aguentar agora. Mas a nossa natureza humana tende a pender para a hipocrisia. E a hipocrisia está muito ligada à religiosidade. Viver de forma autêntica, sem máscara, exige atenção e humildade, queridos. Muita humildade. Porque é muito fácil fingir ser o que ainda não somos de verdade. Volte daqui 30 dias, porque eu ainda como açúcar. Se hoje alguém quiser aconselhamento sobre não tomar café, eu estou apto para te aconselhar. Sim ou não? Os irmãos que estão consagrando o café, eu tenho certeza que estão sofrendo muito mais do que os outros irmãos. Porque ele está fazendo o café, mas ele vai na casa de alguém, aquele cheiro, parece que gruda na narina dele e ele... Mas fique firme. Fique firme. Essa semana até dor de cabeça, tive a semana toda de dor de cabeça. E eu percebi que eu não bebo pinga, mas eu bebo café. E todo vício é pecado diante de Deus. Todo vício é pecado diante de Deus. Todo vício é pecado diante de Deus. Vamos lá, vou repetir. Viver de uma forma autêntica, sem máscara, exige atenção e humildade, porque é muito fácil fingir ser o que ainda não somos. Isso é fácil demais. Não é fácil, gente? É fácil demais fingir ser o que não somos. Mas entenda, os olhos estão sobre você que você nem imagina. E qualquer falha. Entenda uma coisa, quando você acertar, são poucos que vão aplaudir, mas quando você errar, se prepare. Porque muitos vão apontar os seus erros, o seu erro. É normal da vida. É normal, não fique chateado. Amém? Talvez existe mais pessoas torcendo para que você caia. Não fique expondo isso nas redes sociais. Não faça isso. Agora, eu entendo, não é à toa que Davi ele declarou um salmos poderoso. E esses salmos é um salmos que
vai combater a hipocrisia que quer tomar conta de nós, que quer nos possuir. Salmo 139, o verso 23, esse salmo é poderoso. É um salmo que transforma, é um salmo que liberta, é um salmo que realmente é um remédio contra a hipocrisia. É um salmo que eu amo esses salmos. Diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus. Eu vou esperar você, porque... Vamos lá. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu. Isso é uma oração poderosa. Conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Olha que oração poderosa. E eu vou dizer uma coisa para você. Esta é a oração que eu faço todo dia. Porque eu estou falando para vocês, mas se tem alguém que precisa lutar contra a hipocrisia, são os líderes, é o pastor, é aquele que está pregando, porque, querido, não é fácil. Às vezes as pessoas falam assim para mim, pastor André, você é uma bênção, e eu falo para Deus, misericórdia, Senhor. O Senhor é um homem de Deus, e eu falo, meu Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, porque há tanta coisa em mim ainda que eu preciso. Você sente isso também? Quando alguém chega e fala assim, ai, você é uma bênção. Você não sabe as minhas lutas internas contra a minha alma. São terríveis. São terríveis. Porque, vejam o seguinte, até Moisés caiu na hipocrisia. A palavra do Senhor diz que Moisés sobe ao monte para buscar a presença do Senhor. E quando ele desce daquele monte, a Bíblia diz que o seu rosto está resplandecendo. Havia uma luz. E as pessoas temiam. Mas a palavra do Senhor vai dizer que aquela luz se apagou. E sabe o que Moisés fez? Ele cobriu o rosto para que as pessoas não percebessem que a luz havia se apagado. Às vezes nós usamos algumas capas para não mostrar que algumas coisas estão se apagando. Eu estou falando que isso é uma injeção para nós. É uma injeção para nós. Porque é uma decepção quando de repente você olha para alguém que você admira tanto e de repente aquela pessoa que era uma ovelha se transformou em um lobo e você diz assim, meu Deus, como pode? Na realidade aquilo nunca foi ovelha. Aquilo nunca foi ovelha, aquilo sempre foi lobo. Porém, a mensagem é para nós precisamos realmente não nos vestir de ovelha, precisamos ser ovelha. E o salmista Davi, olha para essa oração, olha para a oração dos salmos de Davi, aonde ele clama a Deus para sondá-lo, prová-lo e guiá-lo. Essa é uma oração para combater a hipocrisia. Sondar, provar e guiar. O Salmo 139, ele oferece, o versículo 23, ele oferece uma chave poderosa para vencermos a hipocrisia. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou falando que você é hipócrita, mas eu estou dizendo que você vai lutar contra isso. Isso faz parte da humanidade. É querer, é mostrar ser aquilo que não é.
Isto é um revestimento para você. Isto é um remédio para você. Algumas coisas eu estava orando a Deus e de repente eu vi um rio. E muitas sujeiras que subiram. E Deus disse para mim, você precisa orar desta forma. Você já viu uma pessoa limpar piscina? Quantos aqui já viram pessoas limpando piscina? Quantos aqui já limparam piscina? Já limpou? O que você faz? Você joga um produto naquela piscina que a sujeira sobe tudo para cima. É assim ou não é? Não é, presbítero Giovanni, assim? Hã? Ela recanta lá para trás? Não. Ela recanta. Nossa, estou quase falando rabaço. Ela como que é, pastor? Ela desce, né? Desce aquele monte. Nossa, na minha cabeça estava que ela subia. Não, ela desce, aquela sujeira. Você não vê nada, mas ela desce. Por quê? Porque ela se ajunta num lugar. Na nossa oração, não é que ela tem que ficar escondida. Ela não pode ficar escondida, ela tem que aparecer. Falar para Deus, Deus, traz à tona toda a sujeira que há em mim. Traz à tona tudo aquilo que está errado em mim. Senhor, eu falo para Deus assim, Senhor, eu sou ruim até mesmo para reconhecer os meus pecados. Eu tenho dificuldade de enxergar as minhas falhas. É por isso que Davi fala, Senhor, sonda-me. Ele está pedindo ajuda de Deus, para que Deus sonde o coração dele. É justamente isso que nós temos que fazer, chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, me ajuda a conhecer quem eu sou. Porque em algum momento nós vamos agir, nós vamos ser tentados, eu vou dizer essa palavra, seremos tentados a mostrar ser quem não somos. Quantos já passaram por essa tentação aqui? Ainda mais se todo mundo levanta a mão. Quantos aqui estão acompanhando a leitura? Deixa eu levantar minha mão aqui, vá aqui. Um irmão estava no culto e o pastor falou, abrem a sua Bíblia em Abacuque. O irmão não conseguia achar de nada, ele ia para trás, para frente e não achava. Ele falou assim, já sei, eu vou fingir que achei. Então, eu acredito que você nunca fez isso. Então você não. Então ele abriu a Bíblia em outro evangelho, abriu a Bíblia em outro livro e ficou sorrindo para o pastor. E o pastor falando e ele dando risada como se tivesse ali, como se estivesse acompanhando o pastor. E de repente o pastor falou assim, você pode ler o versículo 4 para mim? Quem nunca passou por essa prova de ficar fingindo que abriu a Bíblia e não acha de jeito nenhum? Meu Deus, o que vão pensar de mim, Senhor? Quando Davi ora, sonda-me, ó Deus, enche. Quando Davi ele ora, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele está dizendo para Deus, Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Ele busca uma total transparência diante de Deus, porque diante de Deus nada fica oculto. Nada fica oculto diante de Deus. Então ele está buscando diante de Deus uma transparência. Senhor, sonda-me. Davi sabia que havia algumas coisas dentro dele. Eu sei que há algumas coisas dentro de mim. Você sabe que existe algumas coisas dentro de você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não confrontar essas coisas, isso nunca vai sair de você. Ponto, falei. Hashtag mais leve. Tem uns jovens que falam, pronto, falei. Hashtag mais leve.
Nunca, querido, se você não confrontar algumas coisas dentro de você, nunca você vai se libertar disso. Você precisa confrontar isso. Você precisa chegar diante de Deus e lutar contra isso. Eu digo que todos nós, todo ser humano, carrega alguma coisa que ninguém sabe. Todo ser humano tem alguma coisa que ninguém sabe. Um vício, alguma coisa, sei lá. Mas diante de Deus nada fica oculto. A hipocrisia, por definição, envolve fingir ser algo que não somos, esconder a nossa falha, criar uma imagem falsa. Mas ao fazer esta oração, Davi, ele nos ensina que o caminho para superar a hipocrisia é através da nossa transparência diante de Deus. Você precisa ser transparente diante de Deus. Você precisa ser transparente diante de Deus. Você precisa dizer, falar, se denunciar para Deus. E pedir para Ele, Senhor, Deus vai trazer à tona coisa que você nem imagina quem você é. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, o que Jesus mais confrontou foi a hipocrisia. Foi a hipocrisia. Agora preste atenção, olha que lindo isso, o verbo provar é o mesmo usado para a purificação dos metais no fogo, cara. Olha aqui, assim como a fornalha testa o metal, Davi quer ser provado por Deus a fim que toda a impureza seja removida da sua vida. Ele está dizendo para Deus, Deus, me prova. Tem gente que foge, não quer ser trabalhado por Deus. Davi, ele conclui essa singular poema, rogando a Deus não apenas para trazer à tona o que há de mal em seu coração, em seu pensamento, mas também pede para que Deus guie-lo pelo caminho eterno. A oração, essa pequena oração, é uma oração, eu digo que é uma oração completa. E aonde você faz essa oração? Você faz essa oração, vamos voltar algumas pregações atrás, você faz essa oração, você lembra que eu disse que primeiro Jesus orou por ele, depois Jesus orou pelos seus discípulos e depois Jesus orou pela multidão, orou pelo mundo, orou por todos. Primeiro você ora por você, depois você ora pelos seus discípulos. É uma regra de oração, talvez, uma estratégia de oração. E isso se encaixa dentro da primeira fase, que é orar por você. Aonde você se olha no espelho, aonde você se olha no espelho e diz, Senhor, eu estou me vendo, esse sou eu. Lembre-se que primeiro Deus, Ele precisa sondar você. Ele precisa sondar você. Ele precisa sondar você, porque só Ele pode convencer você dos seus pecados. É só Deus que pode convencer que você, trazer algumas coisas para fora e dizer, ei, olha, isso é você. É por isso que você precisa pedir para Deus, Deus me sonda. Me sonda, Senhor. E quando Deus ele sonda, Ele traz para fora. Talvez a sua oração hoje seja, Deus, traz à tona tudo que está dentro de mim. Não há ninguém que conheça você melhor do que o Espírito Santo, Ele sabe tudo que está dentro de você. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, se nós pregamos o amor, nós precisamos viver o amor, nós não podemos falar do amor e viver o ódio.
Eu sou crente, mas eu mato. Meu, essa palavra não pode estar na sua boca. Eu sou crente, mas se me der uma faca, eu como. Misericórdia. Eu sou crente, mas não sou bobo. Eu lembro uma história que eu escutei, que a pessoa falou assim, olha, eu me converti, mas meu pai é baiano, a minha mãe é cearense. Eu sou filho de baiano e cearense, então é por isso que eu sou assim, eu tenho sangue ruim, cara. Aí a pessoa falou assim, mas você nasceu de novo, agora você é filho de Jesus, e qual é a característica de Jesus que está em você? Se você se parece com o seu pai terreno, com a sua mãe terrena, no que você se parece com o seu pai celestial? Você não pode dizer que serve um Deus que morreu pelo mundo e não ama o seu próximo. Esse é o Evangelho. Você não pode dizer que ama que serve a Cristo, que ama a Deus e gostar mais de pet. Pai de pet. Ah, meu irmão, vá catar coquinho. Às vezes eu chamo a paçoca de, vem minha filha, vem. Às vezes aqui fia, que é a cara do pai. Tem gente que prefere gato do que gente. Ah, mas gato não faz mal para ninguém, não faz. O pecado está em toda, não é só na humanidade, não. Até os bichos foram afetados pelo pecado. Tem gente, meu irmão, que gosta mais. Eu prefiro 1000 vezes. Uma vez eu estava na casa de um amigo meu e o pai dele falou assim: eu estava na casa de um amigo e o pai dele me disse assim, brigando com ele na minha frente, disse assim: eu prefiro cuidar de 10 jumentos do que ter você como filho. É mais fácil, ele falou. Ele falou mesmo. É mais fácil cuidar de 10 jumentos do que ter você como filho. Eu falei, meu Deus, está brava a coisa aqui. Você não pode falar que ama a Deus e carregar a mágoa do seu irmão. Você não pode falar que ama a Deus e não perdoar. Você não pode, meu Deus, está estreito, eu sei, mas segura um pouco mais. Porque se nós precisamos ser como Cristo. Precisamos ser cristão. Precisamos ser crente. Seus vizinhos, meu irmão, o que eles dizem de você? Esse é crente. Ou eles dizem ali, lá vai um crente. E você sabe o resto da... Nem vou falar mais. Para não escandalizar a igreja. Deus precisa sondar você. Essa é uma oração de um adorador. Senhor, sonda-me. Sabe por quê? Porque eu não quero dentro de mim nada que me atrapalhe no meu relacionamento com Deus. E a palavra do Senhor diz que se eu não amo o meu próximo, eu não posso amar a Deus. Segundo, ele pede para ser provado. Ele pede para Deus prová-lo. Sonda-me. Prova-me. Sabe por quê? Porque é através da prova que somos aperfeiçoados. Meu irmão, é através da prova que somos aprovados. É através da prova que somos aperfeiçoados. É por isso que ele fala, Senhor, sonda o meu coração, prova-me. Não há outra maneira.
Eu lembro que eu já vi gente falando assim, não peça a Deus paciência, porque se você pedir paciência, Deus vai te dar tribulação, porque na tribulação que você vai ser aperfeiçoado na paciência. Então a pessoa não ora para ter paciência. E quando eu ouvi isso, eu falei para Deus, então o Senhor pode mandar aprovação, porque eu quero ser o homem mais paciente dessa terra e eu não sou. 3 palavrinhas. Agora, é maravilhoso pregar escutando 3 palavrinhas no fundo. Você não tem noção, é o fundo musical, esse daqui é o fundo musical. Então, preste atenção aqui. Não precisa atrapalhar eles não. Preste atenção, deixa eu voltar aqui, que a musiquinha está aqui, Está aqui a musiquinha, os 3 palavrinhas só. 3 palavrinhas só, acho que é Deus falando para mim, filho, é 3 palavrinhas só, termina. Está na hora de acabar, está na hora de finalizar isso daí, filho. Eu vou terminar já, estou terminando. Então, você só vai ser provado se você só será aprovado se você for passar pela prova. Vai passando pela prova e vai dando... Aleluia! Quantos aqui estão passando por provas? Faz assim, deixa eu ver, você está? Então fica sossegado, você vai ser aprovado, meu irmão. Glória a Deus! Sabe o que Deus está fazendo? Ele está trabalhando em você. Davi está falando, Senhor, prova o meu coração. Então haverá momento, querido, que você vai ter que chegar diante da situação e você vai ter que ser você mesmo. Você não vai poder usar da hipocrisia. Sabe por quê? Porque você vai ser aprovado. Aprovado. Provas. É na prova que somos aperfeiçoados. É somente quando enfrentamos desafios e dificuldades é que podemos ser aprovados, pois é nesse processo que o nosso caráter é moldado, a nossa fé é fortalecida, a nossa confiança em Deus é verdadeiramente testada. Você está entendendo isso? Vou repetir, é somente quando enfrentamos desafios e dificuldades é que podemos ser aprovados, pois é nesse processo que o nosso caráter é moldado. A nossa fé é fortalecida e a nossa confiança em Deus é verdadeiramente testado. É na prova que somos aprovados ou desprovados. É isso que Deus usa. Deus, Ele quer fazer você de uma pessoa melhor, então fique em paz. O que você vai fazer? Eu não sei. Vai dando glória a Deus. Aleluia! Não há promoção sem provação. E no fogo das adversidades que somos purificados e capacitados para alcançar novo nível de maturidade e intimidade com Deus. Eu não preciso fingir ser o que eu não sou. Uma pessoa madura em Cristo Jesus, ela não esconde quem ela é. Eu estou sendo aprovado. Uma vez eu estava escutando o R.R. Soares e uma pessoa perguntou para ele sobre o livro de Apocalipse e ele disse assim, eu não tenho muito conhecimento sobre esse livro, então eu prefiro não falar. Eu falei assim, meu Deus, na rede nacional, ele poderia pagar um de mané ali. O livro de Apocalipse, fala alguma coisa, Apocalipse. Dá uma disfarçada. Mas não, ele foi humilde para entender que, mas quantos anos de pastor? Não, nós não precisamos provar nada para ninguém. Depois que ele sondou e que provou, agora ele vai conduzir você pelo caminho certo. Lembre-se, é o Senhor que nos conduz pelo caminho certo, amém, queridos? Primeiro ele vai provar você. Ele vai sondar você. E aí ele vai te mostrar aquilo que está errado.
Então ele vai colocar provas, porque agora você tem conhecimento daquilo que está errado. Olha isso como é poderoso. E agora que você tem o conhecimento daquilo que está errado, porque ele provou você, e você passou pela prova, porque você agora tem conhecimento daquilo que está errado, então ele colocou uma situação, ele permitiu uma situação para que você vencesse aquilo que estava errado. Agora ele vai começar a conduzir você. Filho, é por aqui. Está entendendo? Está entendendo esse processo? Sim ou não? Eu vou finalizar já. Eu vou contar uma pequena ilustração. Imagine um homem que tem uma bela árvore em seu jardim. Uma bela árvore. Eu estou falando de uma bela árvore. Linda. Pensa uma árvore linda. Sabe aquela árvore cheia de flores? Roxo. Desenhe aí na sua cabeça, na sua mente, aquela árvore, aquelas flores. Roxo. Roxo, não sei se é bonito, mas roxo é cor, não é muito bonito, Deus. Outra cor que você quiser, você enche aí. Amarelo. Você já viu naqueles filmes americanos, aquelas árvores, aquele corredor de árvores com folhas amarelas? Aquele montinho de florzinhas amarelas. Pense nisso. Uma árvore nesse jardim. De longe, a árvore parece frondosa, cheia de folhas verdes e bem alta. Todos os vizinhos, todos os seus vizinhos, eles passavam e comentavam sobre como a árvore era linda e vibrante. Mas o dono, ele sabe de uma verdade que ninguém mais percebe, que por dentro a árvore está apodrecendo, as suas raízes estão fracas e ela está infestada de pragas. No entanto, imagine aquela árvore. No entanto, ele não faz nada para tratar, pois está satisfeito com a aparência externa daquela árvore. Ele quer o quê? Ele quer manter a impressão de que tudo está bem, mesmo sabendo que a árvore está prestes a cair. Está tudo bem, está lindo. Enquanto, não importa, não vai cair, mas vai cair. Não, olha que linda a árvore. Desenha isso. A hipocrisia, a hipocrisia em nossa vida, ela funciona da mesma forma. Podemos nos preocupar em manter uma imagem externa de santidade ou moralidade, mas se não cuidarmos do interior, não cuidar do interior, nossos interesses, caráter e relacionamento com Deus, a nossa vida espiritual acabará em ruínas, assim como aquela árvore. É questão de tempo. Meu irmão, não existe nada que fique oculto para sempre. Olha que lindo a aparência de uma árvore. Jesus chega a chamar os religiosos de sepulcro caiado. É isso? Bonito por fora, mas por dentro existe morte. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou confessar algo aqui. Eu passei um processo na minha vida que eu estava desse jeito. Um sepulcro. Por fora, um caixão. Você já viu aquele caixão bonito? Lindo. Você passa ali no lava-pés, indo para minha casa, tem um negócio de... Aí parece na televisão aqueles caixão de rico dos Estados Unidos. É lindo, não é? Quem acha caixão lindo tá doido, cara. Caixão é um negócio que para mim... Olha que caixão lindo. Olha que coisa linda. Tem coisa que eu não entendo. É que nem quando o cara vai no velório, a pessoa está morta, sem falar assim, cuidado, está tão lindo, está tão bonito. Está tão bonito. Fala assim, nossa, eu preferia ficar feio para o resto da vida, eu estou melhor. Olha aqui. Não tem o que falar, né? A pessoa não tem o que falar, fala assim, ó, olha aqui, como está bonito, né? Morreu feliz, né? Olha que bonito, morreu feliz. Meu irmão, fica quieto, não fala nada. Não fala nada, né? Mas, até me perdi onde eu estava. Onde eu estava? Sim. Oi?
Não, o caixão era bonito, mas já estava pensamento lá na frente. Eu já estava pensando em outra coisa, né? Do que é? Ah, tá bom, obrigado. Eu não ia contar isso, mas olha o que aconteceu. Eu ia para a igreja, as pessoas falavam assim para mim assim, ô pastor, eu era pastor já, viu? Ô pastor André, ó que benção, o Senhor é uma benção, e tal, e tal. Só que dentro de mim, eu não tinha vida nenhuma. Eu sorria, eu orava pelas pessoas, eu colocava as mãos, eu falava para as pessoas tal, mas dentro de mim não estava vivendo um pecado, mas eu não tinha vontade de nem ir para a igreja mais. Eu não queria ir para a igreja. Eu arrumei um serviço das 2 das 10 para mim não ir na igreja. E eu já peguei assim, às vezes a pessoa fala assim, eu estou tão cansada, está tão, sabe? E aí a pessoa fala assim, pastor, eu arrumei um serviço agora à tarde. Não é, a pessoa está querendo fugir, está querendo, sabe? Eu já percebo, porque eu já vivi isso. E as pessoas vinham, falavam assim para mim, assim, pastor, e tal, o Senhor é uma bênção. E eu orava, às vezes eu até pregava, mas dentro de mim, sabe, querido, não queria nem estar ali. Eu não sei se você já passou por isso. Eu não queria estar nem naquele lugar. Eu falava para Deus, Deus, e as pessoas caíam, sabe? Tudo me incomodava, o horário me incomodava, a música me incomodava, as crianças correndo me incomodava, as pessoas, eu ficava pensando, por quê? Porque não havia mais vida em mim, mas as pessoas olhavam para mim e falavam assim, nossa, como você é uma bênção, como você está uma bênção, como você é uma bênção, pastor André, como não sei o que, mas dentro de mim, havia uma escuridão tão profunda. Eu estava dessa forma, bonito por fora, pela fé. Mas, por dentro, a minha esposa achou bonito, tá? Então, alguém tem que achar. Pergunta para minha mãe, para você ver. Por dentro, eu estava só a morte. E aí eu falo para você, eu estava vivendo uma coisa que eu não era, que eu não estava, que não... Eu não tinha coragem de falar para ninguém. Mas a única coisa que vinha na minha cabeça, sabe o que era? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou para o culto domingo. Não quero saber de mais nada. Não quero saber de mais nada. Eu não orava. Eu não lia mais a Bíblia. Eu não jejuava. Mas tenho certeza que minha esposa estava orando por mim. Eu estava muito mal. Terrivelmente mal. Estava desviado do Senhor. E eu lembro que a oração ela tem poder. Porque quando eu cheguei uma vez, eu estava arrumando uma das prateleiras lá no Spani. Eu trabalhava no Spani nessa época. Estava arrumando, de repente, eu comecei a chorar. Lembrando do tempo da minha intimidade com Deus. As pessoas sabiam que eu era pastor, sabiam, mas eu não falava de Jesus para mais ninguém. As pessoas, você é pastor? Sim. Você pode orar por mim? Posso. Orava. Mas totalmente longe de Deus. É justamente isso que nós estamos falando hoje. Sabe o que eu fazia? Eu fazia como Moisés, eu colocava uma capa. Para que ninguém percebesse que o brilho do Espírito Santo havia se apagado em mim. A capa da religiosidade é algo maligno. Porque quando você está apagado, você lembra daquela capa, você toma posse dela e você veste ela. E as pessoas começam a enxergar você como se você fosse um homem de Deus, mas na realidade o Espírito Santo já se apagou. Contrário de hipocrisia é transparência. Você precisa ser transparente. Eu vou finalizar.
Hoje Deus está nos chamando para olhar para dentro de nós e confessarmos a Ele a nossa deformidade e pedir para que Ele nos cure. Ele quer curar, meu irmão. Ele não quer, a intenção aqui não é apontar se é hipócrita ou não é hipócrita. Não, esquece isso. A intenção aqui é curar. Aquilo que queremos ocultar tem que vir para fora hoje. Aquilo que queremos esconder das pessoas, o que vão pensar de mim? Sabe por que ninguém respondeu quando a pastora perguntou? Porque nós queremos manter a aparência, só isso. Se eu errar, o que vão dizer de mim? O que vão falar de mim? Meu irmão, não importa. O importante é o que Deus vai falar de você, o que Deus sabe de você, e Ele sabe. A pessoa mais interessada é Ele, amém? Às vezes falamos de fé, amor, justiça, mas os nossos atos revelam ao contrário. No entanto, a graça de Deus nos convida a deixar de lado as nossas máscaras e sermos autênticos e transparentes. A palavra do Senhor diz que aqueles que se humilham alcançarão misericórdia. Isso é um confronto da sua vida. É um confronto. Ele está nos chamando para uma fé vivida, onde palavras e ações caminham juntas, refletindo o caráter em Cristo a cada decisão. Jesus, ele trabalha com sinceridade. Ele não trabalha com os amostradinhos. Tem uns amostradinhos, não tem? Uma vez, eu vou finalizar, estou finalizando, mas eu lembro uma vez que eu tinha muito medo de possessão demoníaca. Quando eu me converti, eu tinha medo de ficar possesso, cara. Eu falava assim, eu vou ficar possesso, cara. E eu realmente já tinha ficado possesso. Eu falei assim, o demônio vai me pegar, e eu tenho não. E eu estava possesso, Só que eu comecei a conhecer Jesus. E eu entendi que Jesus, ele trabalhava de algumas formas, com sinceridade. Deus trabalha só com sinceridade, só com sinceridade. Quem você é, Jacó? Quem você é? Eu sou Jacó. Quem você é? Tem que tirar a máscara, tem que falar, você tem que ser sincero com Deus. Não dá para agir de hipocrisia, porque com Deus não existe hipocrisia, Ele vê tudo. E eu lembro que quando eu descobri isso, eu lembro a minha oração, eu fui para frente do altar, coloquei as mãos no altar, falei assim, Senhor, se existe algo maligno em mim, eu estou pronto para ficar possesso agora, mas se não tiver nada em mim, Senhor, que o Senhor me encha do teu Espírito, porque falaram para mim que o meu falar em língua era demoníaco. Então eu falei, se for demônio, que manifeste, mas Senhor, que o teu poder desça sobre mim, a tal ponto que esse demônio vai ser queimado. Na minha fé ele seria queimado e eu seria batizado com o Espírito Santo. E naquele momento eu me assegurei no altar e falei, pode sair, demônio. E de repente eu comecei a falar em línguas estranhas. Eu fui selado com o Espírito Santo. O poder de Deus veio sobre mim. E Deus falou comigo que eu tinha sido sincero. O que Deus quer é sinceridade do nosso coração. Será que hoje você consegue entrar nesse nível de sinceridade? Eu queria chamar o ministério de louvor aqui. Nós vamos... Já falei demais.